Olá pessoal, eu sou o Ítalo Romano, professor de Direito Previdenciário do Se Joga no INSS.com.br. Nessa semana, do dia 24 de maio até o dia 31 de maio, a gente está aqui nos canais no YouTube, tanto no meu canal, Prof. Ítalo Romano, quanto também no canal do Se Joga no INSS, que no YouTube é Se Joga Vídeos. Nessa semana, do dia 24 de maio até o dia 31 de maio, a gente vai estar disponibilizando conteúdo todos os dias, a partir de hoje, dia 24, a partir das 19 horas, a gente disponibiliza conteúdo ali, professores do Se Joga no INSS, da equipe do Se Joga no INSS, disponibilizando ali mais ou menos meia hora de conteúdo, comentando questões inéditas ou de concursos anteriores. É uma ótima oportunidade para que assim você conheça um pouco da equipe do Se Joga no INSS, que cá para nós é a equipe mais assertiva, é a equipe que mais aprova historicamente nos concursos INSS. Então é isso, seja muito bem-vindo nos canais e não se esquece, se gostar da equipe, se gostar da forma de transmissão de conhecimento, vai lá no nosso site, que é esse aqui, não é? No Se Joga no INSS, para dar uma olhada nos nossos projetos. Até o dia 31 de maio, a gente não lançou nenhum tipo de curso completo para o INSS, porque a gente dá valor ao seu dinheiro, a gente não fica vendendo ilusões aqui. Ah, então bora lançar curso completo e tal, e enfim, e vender. Vai que não haja o concurso em 2022. Então a gente fez lançamento de projetinhos, pequenos projetos justamente para aquecer os motores, para fazer com que você tire ali a poeira dos materiais, se é o caso de você ter feito uma pausa nos seus estudos. Então é isso, acesse o site Se Joga no INSS, dá uma olhada nos projetos. Aqui, por exemplo, tem o Aquecendo os Motores 3.0, a gente começou com o Aquecendo os Motores 1.0, depois fomos para o Aquecendo os Motores 2.0 e por fim agora o Aquecendo os Motores 3.0. São projetos com um preço muito módico, justamente para que você assim comece a de novo realimentar o seu sonho de passar no concurso público e especificamente no concurso INSS. Então, a partir de hoje, dia 24, todos os dias, 19 horas, a gente estará disponibilizando aqui pelos canais do YouTube conteúdo e assim você vai nesse compasso de espera até o dia 31. O governo vai sinalizar se vai haver ou não novo concurso INSS em 2022. Em havendo, é nesse site aqui mesmo que você vai encontrar aquilo que tem de melhor em preparação para concurso INSS. A gente é bem assertivo nesse concurso, historicamente a gente aprova bastante, então a gente tem vários projetos assim para qualquer nível de estudo que você esteja, introdutório, médio, avançado. O fato é que a gente cerca aqui em todas as disciplinas todo o conteúdo para que você chegue assim voando baixo no concurso INSS. Então é isso, eu faço convite, mantenha-se aqui no canal do YouTube, tanto no meu canal, se inscreva, quanto também no canal do Se Joga Vídeos, Se Joga no INSS e depois, claro, acesse o site Se Joga no INSS. Forte abraço, boa aula e vamos juntos nessa caminhada. Então vamos lá, galera, dando continuidade aí ao nosso curso Aquecendo os Motores 3.0. Vamos passar agora a corrigir as questões inéditas, né? São aquelas questões que não são questões de provas anteriores, mas são questões elaboradas por mim e ou adaptadas aí de questões CESP, beleza? Então vamos lá. Sobre a estrutura e o controle da administração pública, julgue o item a seguir. Situação hipotética. João é presidente de uma autarquia federal e está sujeito ao dever de prestar contas, como todo gestor público. Assertiva. O julgamento das contas de João deve ser realizado pelo Congresso Nacional após parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Então, na verdade, é aquela velha questão sobre o julgamento das contas do gestor público. A gente sabe que todo mundo que gere dinheiro público tem o dever de prestar contas, né? É a consequência imediata daquele que mexe com dinheiro público. E aí o artigo 71 da Constituição, quando ele traça as competências do Tribunal de Contas, ele fala sobre esse tema. Vamos lembrar? Vou sair da tela para poder esquematizar para você aqui e ficar melhor. Então olha
Olha só, galera. Lá na Constituição Federal, no artigo 71, eu tenho que me concentrar no inciso 1 e no inciso 2. O inciso 1, ele fala em relação às contas do presidente da República. E aí, lembrando que esse artigo 71, ele fala aí sobre as competências do Tribunal de Contas da União. Então, em se tratando de União Federal, né, em âmbito federal, o chefe do Executivo é o presidente. Mas se eu pensar no governador do estado, eu penso no TCE. Se eu pensar no prefeito, por exemplo, do Rio de Janeiro ou prefeito de São Paulo, eu penso no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, do município de São Paulo. Então vale aí aquela simetria quando eu falo dessas competências. Em relação ao presidente da República, eu tenho que saber que se o presidente da República não presta suas contas, quem faz a tomada de contas é a Câmara dos Deputados. A Câmara Federal. Depois, eu tenho que saber em relação ao julgamento das contas. Eu tenho um parecer prévio que é elaborado pelo Tribunal de Contas da União. E aí é a pegadinha tradicional de prova. Em se tratando do chefe do Executivo, o Tribunal de Contas ele não julga as contas. Ele apenas emite um parecer prévio. Ele é o órgão auxiliar técnico do Congresso Nacional. Quem julga efetivamente é o Congresso Nacional. É por isso que a gente diz que o julgamento das contas do presidente da República é um julgamento político, tem natureza política. Gustavo, esse parecer prévio do Tribunal de Contas, ele vincula o Congresso Nacional? Quer dizer, se o Tribunal de Contas opinar pela reprovação das contas, o Congresso Nacional pode aprovar as contas? Sim. É claro que pode parecer um pouco esquisito, mas isso é possível. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no governo do Pezão, né, o TCE sugeriu a reprovação das contas do Pezão e a ALERJ, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aprovou as contas do governador Pezão. Beleza? Então o Tribunal de Contas eles faz apenas um parecer prévio. Beleza. Agora, repara que na questão, o João ele gera uma autarquia. Em relação aos outros gestores que não seja o presidente da República, aí sim, o TCU ele julga as contas. Beleza? Então cuidado com isso. O Congresso Nacional ele só julga as contas do chefe do Poder Executivo. Em relação aos demais gestores, aí sim o Tribunal de Contas julga. Cuidado com isso, galera. Cuidado para não confundir. Pegadinha clássica de prova. Então, voltando aí para o item, a gente tem que o item está falso, porque ele fala que o julgamento das contas do João é feito pelo Congresso Nacional, após parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Não, na verdade, o TCU ele vai julgar as contas do João, presidente da autarquia federal. Beleza. 19. A referida autarquia, descrita na situação hipotética acima, sujeita-se a controle finalístico, fruto do princípio da autotutela. Vamos lá para o nosso caderno de anotações novamente. A banca do CESP, ela adora fazer esse tipo de pegadinha, galera. Confundir o princípio da autotutela com o princípio da tutela. São coisas distintas, galera. Cuidado com isso. Quando eu falo em autotutela, é a autoproteção da administração. Isso tem a ver com aquela súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre anulação de atos ilegais e sobre a revogação de atos inconvenientes, inoportunos. Então a autotutela é o poder que a administração tem de consertar os seus erros.
anulando os atos ilegais e revogando os atos inconvenientes. Agora, quando eu falo em princípio da tutela, aí eu tenho a relação existente entre a administração direta e a administração indireta. Eu posso falar, na hora da prova, em tutela, eu posso falar em supervisão ministerial, eu posso falar em relação de vinculação, ou eu posso falar em controle finalístico. O fato é que todas essas expressões elas estão relacionadas com o princípio da tutela, da proteção. A ideia é a administração direta protege a administração indireta. Tutela é proteção. Tutela dos direitos humanos é a proteção dos direitos humanos. Beleza, galera? Então não confundam tutela com autotutela, com autoproteção. Beleza? Então, olhando aí o nosso item, né? Eu tenho que esse item 19, ele está falso. Não é autotutela, é tutela. Beleza? Pegadinha clássica do SESP. Item 20. Independentemente da atividade finalística da referida autarquia, podemos afirmar que a mesma sujeita-se à responsabilidade civil objetiva nos termos da Constituição Federal. Perfeito. Na verdade, essa questão ela se remete à ideia contida no artigo 37, parágrafo 6º. Lembra, galera? Já falamos sobre isso aqui no Aquecendo os Motores. A Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, ela consagra a responsabilidade objetiva da administração pública sob a teoria do risco administrativo. E aí, quando a gente vai ler esse artigo 37, parágrafo 6º, ele fala que a responsabilidade objetiva é das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado. A de direito público, independentemente da atividade. Qualquer que seja a atividade, pessoa jurídica de direito público tem responsabilidade objetiva num dano causado a terceiros. Agora, quando é de direito privado, a Constituição deixa claro que ela tem que ser prestadora de serviço público. Se por acaso eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado, como uma autarquia, como uma empresa pública, como uma sociedade de economia mista, e ela não for prestadora de serviço público, se ela explorar a atividade econômica, a responsabilidade não vai ser objetiva, e sim subjetiva, de acordo com o nosso Código Civil. Beleza? Então a gente percebe aí que o nosso item 20, ele está realmente verdadeiro. Sobre as normas legais referentes ao servidor público federal, julgue os itens abaixo. Kleber é servidor público federal estável. Estável. Sendo assim, podemos afirmar que, certamente, foi aprovado previamente em concurso público. Galera, o grande X da questão é em relação a essa estabilidade. A pergunta é, o fato do Kleber ser estável necessariamente quer dizer que ele foi aprovado em concurso público? Vamos lembrar? Olha só, galera, vamos lá lembrar. Quando a gente fala de estabilidade, a gente tem que se remeter ao artigo 41 lá da Constituição Federal. Lá eu tenho os requisitos para aquisição da estabilidade. Então, o artigo 41, ele fala sobre estabilidade. E ele já começa assim, ó. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Então, ele já começa com o primeiro requisito,
que é o lapso temporal. Eu só vou adquirir estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores ocupantes de cargo efetivo que tenham sido aprovados em concurso público. Obviamente, para ter cargo efetivo, o camarada tem que ser aprovado em concurso público. Essa é a regra, né, prevista na nossa Constituição Federal de 88. Além disso, a gente sabe que existe um quarto requisito, que é a aprovação em avaliação especial de desempenho. Ah, Gustavo, então o item está certo, né? Eu posso dizer que se o cara é um servidor público federal estável, então, obrigatoriamente, ele foi aprovado em concurso público, obrigatoriamente ele tem cargo efetivo. Galera, essa é a regra a partir de outubro de 88, mas nem sempre foi assim. E aí você tem que conhecer a regra prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, lá no artigo 19, que é o que a gente chama de estabilidade extraordinária, que é a estabilidade que o camarada ganha sem ter feito concurso público. Aquela galera que entrou na Constituição até 5 anos anteriores a ela, ou seja, até 5 de outubro de 1983, quem já estava no serviço público até essa data ganhou a estabilidade, mesmo sem ter feito concurso público, mesmo sem ter sido aprovado em concurso público. Porque antes, concurso público não era a regra. Então eles estabeleceram um critério diferenciado para quem já estava no serviço público nessa época. E aí, se o cara não fez concurso público e ganhou a estabilidade, eu posso afirmar para vocês que é uma exceção à regra. Porque esse cara, ele não fez concurso público e ele não tem efetividade. Ele não tem cargo efetivo. Então eu não posso afirmar que necessariamente quem é estável tem cargo efetivo. É claro que hoje essa é a regra. Repito, hoje a regra é: se tem estabilidade, tem que ter cargo efetivo. Agora, eu não posso tomar isso como uma verdade absoluta. Porque se o cara entrou em 1982 no serviço público, ele ganhou a tal da estabilidade extraordinária. Ele passou a ser estável sem ter feito concurso. Ele é estável, mas não é efetivo. Beleza? Tranquilo? Então cuidado, porque isso já foi cobrado em prova do CESP. Então com isso a gente percebe que esse item 21 ele está falso. Certamente podemos afirmar, não. Eu não posso dar certeza de que ele foi aprovado em concurso público só pelo fato dele ser estável. É claro que se eu colocasse que o Kleber entrou após a Constituição de 88, aí a frase estaria verdadeira. Mas como a questão não entrou nesse mérito, eu não posso taxar isso, afirmar isso na hora da prova. Item 21, falso. Beleza? Item 22. Situação hipotética. João foi absolvido em processo penal por negativa de autoria. Pela mesma infração responde PAD. Assertiva. João poderá ser condenado no PAD, haja vista a independência entre as esferas. Galera, lembra da Lei 8.112? Se o João foi absolvido na esfera penal por negativa de autoria ou por inexistência do fato, essa decisão vincula as demais esferas. Então, se ele foi absolvido na esfera penal por negativa de autoria ou pela inexistência do fato, o João não poderá ser condenado no PAD. Essa decisão ela vai vincular a decisão da esfera administrativa. Então essa questão 22 já era bem tranquilinha. Julgue os itens abaixo sobre a teoria dos atos administrativos e os poderes administrativos.
A presunção relativa de legitimidade presente em todos os atos administrativos, ela é responsável pela inversão do ônus da prova. Então eu estou falando da presunção de legitimidade. Eu digo que ela é relativa, que ela está presente em todos os atos e ela é responsável pela inversão do ônus da prova. Vamos rascunhar isso, galera? Vamos lá para o cadeado. Olha só. A presunção de legitimidade, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que ela é um atributo do ato administrativo. É uma característica, é um atributo do ato administrativo. Essa presunção de legitimidade é uma presunção relativa realmente. Não é uma presunção absoluta, né? É uma presunção iure et de iure. Ou seja, galera, é uma presunção que admite prova em contrário. É uma presunção relativa de legitimidade. O que isso quer dizer? Presume-se que o ato é legítimo, que o ato foi praticado de acordo com a lei, de acordo com os princípios da administração pública. Mas cabe prova em contrário? Cabe. Se alguém comprovar a ilegitimidade desse ato administrativo, esse ato ele vai ser anulado pela administração. Então ele diz que ela é uma presunção relativa porque até prova em contrário, presume-se que o ato é legítimo, que o ato é legal. Então, consequentemente, eu tenho aí o que a doutrina fala, o que a doutrina chama de inversão do ônus da prova. Quando o administrador público ele pratica um ato administrativo, presume-se que esse ato é legal. E se você não concorda, cabe a você comprovar o contrário. É você que tem que comprovar a ilegitimidade do ato administrativo. Beleza? Tranquilo? Então, realmente, a presunção de legitimidade acarreta a inversão do ônus da prova. E mais, é o único atributo presente em todos os atos. Todos os atos administrativos, eles nascem com a presunção de serem legítimos, né? De serem legais, praticados de acordo com a lei. Beleza? Então, anota, guarda esse resuminho. Item 23, consequentemente, ele está verdadeiro. Situação hipotética. Brito aplicou a pena de advertência em seu inferior hierárquico dentro da estrutura da Polícia Federal. Assertiva. Trata-se de típica manifestação do poder disciplinar decorrente do poder hierárquico. Galera, quem já estudou comigo, eu sempre falo sobre poder disciplinar e eu sempre destaco que é um dos que mais aparece em prova. O que é o poder disciplinar, Gustavo? É o poder que permite que a administração apure uma infração e aplique a respectiva sanção, a consequente sanção. Então é óbvio que quando eu falo de um servidor público que comete uma infração e o chefe abre o PAD e pune esse cara, quando ele abre o PAD, ele apura a infração. Quando ele aplica a pena, ele consolida o poder disciplinar. Então eu tenho um poder disciplinar interno, dentro da mesma estrutura. Vamos escrever. Olha só. Então, quando eu falo de poder disciplinar, então, ó, poder disciplinar, como eu já falei para vocês, ele tem dois pedaços, né? Poder disciplinar, ele apura infração e ele, no segundo momento, ele vai ser responsável pela aplicação da pena. Ele aplica a pena. Beleza. Só que cuidado, que existe o que a gente chama, né? Eu, pelo menos, gosto de falar assim, ó, de poder disciplinar interno, com efeitos internos, e poder disciplinar com efeitos externos. O interno tem como exemplo o servidor público que comete uma infração. Então o chefe apura a infração, aplica a pena a ele. E quando eu falo do poder disciplinar externo, eu tenho como exemplo uma contratada
pela administração. Uma empresa de limpeza que atua lá no INSS, por exemplo, né? Essa empresa de limpeza, ela mantém um vínculo contratual com a administração. Então ela também está sujeita ao poder disciplinar. O grande lance é, para estar sujeito ao poder disciplinar, tem que ter algum vínculo específico, alguma relação direta com a administração. A contratada tem uma relação contratual, o servidor público tem uma relação estatutária, uma relação legal. Ambos mantêm um vínculo específico com a administração. E aí perceba, quando eu falo do servidor público, eu tenho um poder disciplinar que decorre do nosso poder hierárquico. O seu chefe só vai poder te aplicar uma sanção em virtude da estrutura hierarquizada da administração. Agora, quando eu falo de uma contratada, não há hierarquia entre a administração pública e a empresa contratada. Em outras palavras, no primeiro caso, quando o servidor público ele é punido, eu tenho a ação do poder disciplinar que decorre, que deriva, que é consequência do poder hierárquico. Agora, quando eu falo de uma contratada que é sancionada pela administração, que é punida com uma multa, por exemplo, eu tenho a atuação do poder disciplinar sem decorrer do poder hierárquico, já que não há hierarquia entre as partes. Beleza? Tranquilo? Anotou? Vamos voltar para a questão. Então, ó, assertiva. Trata-se de típica manifestação do poder disciplinar, perfeito, decorrente do poder hierárquico. Correto. Beleza? Banca do CESP. Adora cobrar isso. Adora. Julga os itens abaixo, levando-se em consideração as normas constitucionais e da Lei 8.112. Ocorre reversão quando o servidor aposentado retorna ao Serviço Público Federal a pedido ou de ofício, respeitando-se a idade máxima de 75 anos. Então, uma questão clássica sobre reversão, que é uma forma de provimento e que é o retorno do aposentado. Então, reversão é uma forma de provimento prevista no artigo 8º da Lei 8.112, que nada mais é do que o retorno do servidor aposentado, que solicita esse retorno ou de ofício quando a junta médica oficial declara insubsistente o motivo da sua aposentadoria. Então, em relação ao conceito de reversão, a questão está certa. O grande lance é a idade limite da reversão. Porque a Emenda Constitucional 88 de 2015, ela aumentou a idade limite da aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória ela ocorria aos 70 anos e em 2015 passou a ser de 75 anos essa idade limite. A aposentadoria compulsória seria o limite de idade de permanência no serviço público. Lembrando que esse limite não é aplicável aos ocupantes de cargo comissionado, só para aqueles que ocupam cargo efetivo. Então, a aposentadoria compulsória, idade limite de 75 anos, só para quem tem cargo efetivo. Quem tem cargo comissionado pode trabalhar até 100 anos, não tem problema. O efetivo é que está limitado a 75 anos. E a Lei 8.112, quando fala de reversão, ela fala que a reversão não pode ocorrer após 70 anos. Então, uma dúvida que surge é, Gustavo, essa idade da reversão, ela também foi ampliada? Ela também mudou para 75 anos? E a resposta é não. Já caiu em prova do CESP. A idade limite da reversão continua sendo de 70 anos. A Emenda Constitucional 88 alterou o texto da Constituição. Emenda Constitucional não altera a lei. Se quiser alterar a idade limite da reversão, vão ter que fazer uma outra lei alterando o texto da Lei 8.112. Então, o limite máximo de idade para reversão são 70 anos. Beleza? Então, questão 25, ela está falsa. Vamos lá, adiante. Questão 26. O servidor nomeado
terá o prazo de 30 dias para tomar posse diretamente ou através de procuração específica. Galera, só para lembrar, hein? Ó, nomeação é o caminho que você vai percorrer, ó. Passou no concurso do INSS, nomeação, depois posse e depois exercício. Servidor nomeado tem 30 dias improrrogáveis para tomar posse. Servidor empossado tem 15 dias improrrogáveis para entrar em exercício. Lembrando que essa posse ela pode ocorrer através de procuração específica. O servidor faz uma procuração para alguém tomar posse no seu lugar. Pode ser uma procuração genérica, Gustavo? Não. Ela tem que ser específica para posse. Ela só serve para posse do servidor. Essa posse depende de prévia inspeção médica e servidor nomeado que não toma posse, eu vou tornar sem efeito o ato de provimento, quer dizer, a nomeação, e o servidor empossado que não entra em exercício, ele vai ser exonerado de ofício. Esse passo a passo, esse caminho até você começar a trabalhar, você não pode esquecer. Então a questão ela fala do prazo de 30 dias, tá certo? E ela fala da procuração específica. O servidor pode tomar posse diretamente, ele mesmo, né? Ou através de alguém, por meio de uma procuração específica. Então o item 26, ele está verdadeiro. 27. A remuneração de um membro do poder obrigatoriamente deve ocorrer por meio de subsídio, sendo a mesma forma facultativa para os servidores organizados em carreira. Perfeito, galera? Onde é que você vai encontrar isso? Constituição Federal, lá no artigo 39, parágrafo 4º e parágrafo 8º. Galera, subsídio é aquela forma de remuneração paga em parcela única para evitar os famosos penduricários, que são comuns dentro do contexto de remuneração do serviço público. Então, o subsídio, a característica é que ele é pago em parcela única, vedado qualquer acréscimo, vedado qualquer penduricário. Beleza. Esse subsídio, de acordo com o artigo 39, parágrafo 4º, ele deve ser obrigatoriamente pago ao membro de poder, ao detentor de mandato eletivo, ao ministro de Estado, ao presidente da República, aos juízes, né? Eles recebem por subsídio porque são membros de poder. E esse mesmo formato de remuneração pode ser pago aos servidores organizados em carreira. Por exemplo, auditor da Receita Federal é remunerado por subsídio. Policial federal é remunerado por subsídio, porque a lei da carreira estabeleceu isso. Então, o artigo 39, parágrafo 4º, ele diz quem obrigatoriamente recebe por meio de subsídio. E o parágrafo 8º, servidores organizados em carreira, facultativamente, podem receber por subsídio. Então, o item 27 está verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Item 28, já falamos. Compete ao Tribunal de Contas da União julgar anualmente as contas do presidente da República. Não é o TCU, é o Congresso Nacional. Contas do chefe do Executivo não são julgadas pelo Tribunal de Contas, mas sim pela Casa Legislativa. Isso é um exemplo de controle externo. É o Poder Legislativo controlando atos do Poder Executivo. Um poder sobre outro poder, controle externo. Beleza? Então, item 28, falso. 29, também já falamos, ó. O município do Rio de Janeiro, só que agora com outro enfoque, ó, puniu empresa contratada pelo descumprimento contratual. Assertivo.
A situação narrada representa a manifestação típica do poder disciplinar, não decorrente do poder hierárquico. Verdadeiro, perfeito. Também é poder disciplinar, só que não tem hierarquia entre a empresa e o município. Perfeito. Beleza? Questão 30, galera, eu repeti. Né? É a questão lá, acho que a primeira questão, né? A gente fala do presidente da República que fala que é o Congresso Nacional que julga. Não tem parecer prévio. É o Tribunal de Contas da União que vai julgar as contas do presidente da autarquia. Aí o que eu fiz? Para a gente não perder a questão 30, eu botei a 31, mas ela não está no seu material, então copia. Bota aí item 31 e copia. O poder de polícia administrativo pode ser classificado como originário ou delegado, sendo certo que se manifesta sempre como um poder discricionário e coercitivo. Galera, olha só. Primeiro, classificação de poder de polícia. Realmente, ele pode ser originário ou delegado. Qual é a diferença? Poder de polícia originário é aquele que é desempenhado pela estrutura da administração direta. Poder de polícia delegado é aquele que é desempenhado pela administração indireta. Estranho, né? Delegado administração direta. Mas é assim que a doutrina chama. Até aí está certa a questão. Agora vamos para a segunda parte. Sendo certo que se manifesta sempre como um poder discricionário e coercitivo. Galera, olha só. Quando eu falo do poder de polícia, a gente sabe que ele possui alguns atributos. Coercibilidade, discricionariedade e autoexecutoriedade. Cuidado, porque nem sempre essas características estão presentes. Elas são regra no exercício do poder de polícia. Quer ver? Poder de polícia é coercitivo. Beleza, como regra. Nem sempre. Por exemplo, quando você vai lá na Polícia Federal para tirar um passaporte, eu tenho poder de polícia. Alguém te obrigou a tirar o passaporte ou você está indo lá porque você quer? Porque você quer. Então não é coercitivo. Discricionário. Se você cumprir todos os requisitos para fazer uma determinada obra, a prefeitura tem que te dar o alvará da obra. Não é uma faculdade, não é uma liberdade, é uma obrigação. Então, nem sempre o poder de polícia ele é discricionário. Em regra, ele é discricionário, mas às vezes ele se apresenta de forma vinculada. Da mesma forma que a cobrança de uma multa aplicada no exercício do poder de polícia não é autoexecutória. Para cobrar essa multa da empresa, eu tenho que entrar no poder judiciário. Então, essas características, esses atributos do poder de polícia, eles aparecem como regra, mas nem sempre eles vão estar presentes. Então, com isso, a gente percebe que o item 31 ele está falso. Beleza? Galera, com isso, a gente encerrou o nosso Aquecendo os Motores 3.0. E essa semanazinha aí do final de maio, ela é decisiva para a gente saber se há ou não fumaça de se ter um edital do INSS em 2022. Quer dizer, se tiver previsão orçamentária, a tendência é que o edital saia final de 2021 para a prova ser no começo de 2022, assim como foi no último concurso em 2015-16, tá? Então, Aquecendo 3.0, última chamada, esse é o intuito. É justamente a gente estudar para se preparar para essa autorização que com certeza vai sair. Vamos torcer para isso, beleza? O governo está ruim para fazer concurso, a gente sabe disso, mas a gente tem esperança porque a carência na INSS é gigante, beleza? Galera, um grande abraço, muito obrigado pela paciência de vocês. Continue aqui grudado no Se Joga, que sempre vai aparecer coisa boa. Beleza? Grande abraço, galera. Até a próxima.